Estudos sobre as leis da termodinâmica, nós temos agora a lei de Charles para ser estudada. E a lei de Charles fala, mantendo constante o volume de um gás, sua pressão varia na mesma proporção que a temperatura, ou seja, aumentando a temperatura, aumenta a pressão quando o volume é constante. Nós conhecemos também essa lei como sendo a isovolumétrica, isométrica ou isocórica, ou seja, ela acontece sob o mesmo volume, o volume não muda. Se o volume não muda, é uma isovolumétrica, conhecida também como isométrica ou isocórica. Qualquer um desses três nomes se refere então a uma mudança, uma alteração que ocorre sob o mesmo volume. Quem não muda é o volume. Observem que nessas figuras que eu fiz aqui para vocês, o recipiente ele está fechado. Então, o recipiente aqui está fechado. Nós vamos ter aqui as moléculas de gás dentro do recipiente, né? E ele está completamente fechado e travado. Então, essa tampa não é móvel, não é igual a seringa ou igual a um pistão de um automóvel, que ele se move para cima e para baixo. Então, aqui nós vamos ter um recipiente fechado em que seu formato, seu tamanho, seu volume não muda. Então, o volume dele não pode mudar, até porque nós estamos nos referindo a uma isovolumétrica. O volume, nos três casos aqui desta figura, tem que ser o mesmo volume. E nós teremos aqui o mesmo gás aqui dentro. Fornecendo calor de uma fonte térmica para este recipiente, a temperatura vai aumentar. Então, vamos supor que nós tivéssemos aqui uma temperatura 1 e o valor dessa temperatura 1 fosse um valor igual a 2. Quando essa temperatura tivesse valor 2, nós teríamos então uma primeira pressão, que é a pressão 1, e o valor dessa pressão seria, vamos colocar aqui um 4, seria 4. Vamos imaginar que essa temperatura vá aumentando, ou seja, nós vamos dobrar essa temperatura. Se a temperatura 1 era 2, vamos ter aqui então a segunda temperatura e vamos dobrar ela. Se era 2, aqui vai ser 4. Então agora a temperatura 2 vale 4. Se nós dobrarmos essa temperatura para 4, a pressão também dobra. Então a pressão 2 agora vai ser o dobro da anterior. É isso que fala a lei de Charles. Se era 4, a pressão 2 vai subir aqui, vai dobrar para 8. Observe que quando nós dobramos a temperatura, a pressão dobrou na mesma proporção. Então, a proporção de aumento aqui está sendo a mesma. Se aquecermos um pouco mais esse conjunto para uma temperatura 3, vamos colocar a temperatura 3, uma terceira temperatura agora, no nosso terceiro esquema aqui do desenho. Se antes nós tínhamos uma temperatura 4, vamos dobrar ela, vamos colocar uma temperatura igual a 8. Dobrei a temperatura. O que vai acontecer com a pressão, segundo a lei de Charles, a pressão também vai dobrar quando você dobra a temperatura. Se a pressão 2 era 8, agora a pressão 3 aqui vai ser 16. Então nós vemos aqui ó, que está seguindo a lei de Charles, mantendo constante o volume, porque o volume não mudou, a tampa não abriu, não era um êmbolo que subiu para deixar o volume maior, ele manteve constante. Então o volume foi constante. Quando você dobra a temperatura, dobra a pressão. Quando a temperatura era 2, a pressão era 4. Quando a temperatura foi para 4, a pressão dobrou para 8. Quando dobramos a temperatura para 8, a pressão dobrou para 16. Ou seja, a pressão foi 4, 8 e 16, enquanto a temperatura foi 2, 4 e 8. Ou seja, vamos dobrando a temperatura e a pressão vai dobrando na mesma proporção. Assim como se eu baixar a temperatura pela metade, a pressão também vai cair pela metade do que era antes. Essa é a lei de Charles, tá? Então, o que nós temos aqui? Ó? Se você verificar, o que vai ser constante aqui? Nós temos que a pressão e a temperatura formam uma constante. Por que não entra volume aqui? Porque o volume ele é o mesmo para todos os itens. Se eu dividir a pressão pela temperatura, eu terei um valor constante. Tá, ó. Quem é que se mantém constante o tempo todo aqui? É o volume, que ele não muda. Mas quem é que eu posso fazer uma regra de 3 e mostrar que ele é constante? O resultado final, a pressão e a temperatura. Mas como assim? Vamos pegar os três casos agora. Ó. No primeiro caso que eu tinha temperatura 1 e pressão 1, se eu pegar a pressão 1
e dividir pela temperatura 1, que valor que eu terei pressão 1 dividido pela temperatura 1? Vamos pegar lá, ó, 4 eu vou dividir por 2. Pressão 1, temperatura 1. 4 por 2 eu tenho 2. Vamos ver se é constante então? Vamos pegar agora a pressão 2 e vamos dividir pela temperatura 2. Pressão 2 por temperatura 2, nós teremos 8 dividido por 4. E 8 por 4 é 2. Ó, observe que já manteve constante. Ó, P1, T1 deu 2. P2, T2 deu 2 também. Vamos ver se o P3 sobre temperatura 3 também vai dar 2. Quanto que era a pressão 3? Era 16. Quanto que era a temperatura 3? Era 8. Então, eu tenho aí 16 por 8. E o quociente aqui de 16 por 8, a gente tem um resultado que é 2. Então, nós observamos que realmente a pressão pela temperatura é uma constante. Então, nós chegamos na conclusão que P sobre T é uma constante. Nesse caso aqui, todos os resultados foram 2. Agora, vamos observar como seria um gráfico para a pressão e a temperatura. Como ficaria o gráfico da pressão e temperatura? Vamos dar uma olhadinha aqui como ficaria o gráfico da pressão pela temperatura. Ó, verificando aqui, vamos colocar esse gráfico de 2 em 2. Então, ó, vamos colocar aqui, ó, 2, né? 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8. Vamos lá aqui, ó. Vamos dobrando esses valores, colocar esse gráfico aqui como sendo a temperatura. Vai ser mais prático dobrar esses valores. Temperatura. Vamos colocar aqui então, ó, 2, 4, 8 e 16. Vamos dobrando ela. Então, ó, não vai ser um gráfico proporcional, é só para a gente entender ele, ó. Eu tenho aqui, ó, 2 de temperatura, 4 de temperatura, 8 de temperatura. E aqui eu teria o meu 16 de temperatura. Ao passo que aqui eu teria, vamos colocar de 4 em 4 aqui, ó. 4, 8, 12, 16. 4, 8, 12, 16 aqui em cima. Só para a gente entender como seria esse gráfico de pressão versus temperatura aqui, ó. Vamos analisar o gráfico agora, ó. Como que ficaria esse gráfico de pressão e temperatura? Vamos ver os dados que nós temos lá em cima. Para uma temperatura 1 igual a 2, a pressão era 4. Então, para 2 aqui, para 2, a pressão foi 4. Temos um pontinho aqui, ó. Para 4, nós tivemos uma pressão de 8. Para 4 de temperatura, a nossa pressão foi 8, certo? Para 8 de temperatura, a nossa pressão foi 16. Para 8 de temperatura, a nossa pressão foi 16. Então, observem que nós teremos um gráfico onde a reta passará pela origem desse gráfico. Então, nós teremos um gráfico em que a reta vai passar pela origem do gráfico. A reta vai atingir a origem do gráfico nesse caso. Então, ó, para cada pressão nós temos uma temperatura aqui e a reta cruzou a origem do gráfico. Então, dessa forma nós teríamos então o gráfico, nós temos então o gráfico da pressão e temperatura. Esse gráfico da isovolumétrica, que é a lei de Charles, também pode ser representado com volume e temperatura. Se eu pôr volume aqui e temperatura aqui nesse gráfico, eu posso representar ele. Só que daí o que vai acontecer? O volume é uma constante, então o volume não pode mudar, ele vai ter que ficar sempre na linha reta, sempre na constante, porque o volume não muda. Quem é que pode mudar aqui embaixo? A temperatura. O volume não pode. O volume ele é uma constante. E se eu tiver o gráfico
do volume pela pressão, vai acontecer a mesma coisa. O volume ele vai ser sempre o mesmo, sempre na linha do gráfico que não vai mudar. O volume não muda, né? Ó, nós vamos ter o volume constante. Quem vai mudar lá embaixo, quem vai crescer ou descer aqui vai ser a pressão. Ou ela cresce ou ela decresce, porém o volume é constante. A mesma coisa aqui, ó. Ou a temperatura cresce ou a temperatura decresce. O volume é constante. Então, num gráfico PT, pressão e temperatura, nós vamos ter tanto a pressão quanto a temperatura sofrendo alterações proporcionais. Num gráfico VT de volume e temperatura, o volume é sempre constante, porque a gente sabe que o volume nem aparece ali na nossa equação, porque ele é o mesmo volume sempre. Observem lá que o recipiente está fechado, lacrado. Você taca fogo, a pressão dentro vai aumentando, mas o volume continua sempre o mesmo, a não ser que ocorra uma explosão desse recipiente quando a pressão chegar no limiar de explosão. Então o volume é sempre um constante. Você pode ter esses três gráficos, mas para você entender bem certinho qual é o gráfico que realmente representa a lei de Charles, é esse gráfico aqui, ó, da pressão versus temperatura. Pressão e temperatura representa certinho a lei de Charles, porque aqui você consegue ver o sistema sendo constante. Você consegue ver quando um dobra, o outro também dobra na mesma proporção. Então esse gráfico aqui, ele melhor representa a lei de Charles. Então a lei de Charles deixa bem claro que você dobrando a temperatura, a pressão vai dobrar também. Se a temperatura cair pela metade, a pressão cai pela metade. Lembrando que todos esses experimentos, a temperatura deve ser em Kelvin. Então, todos os experimentos de termodinâmica, a temperatura tem que ser em Kelvin. Essa foi a lei de Charles.